Então, pessoal, vamos conversar hoje sobre a agregação. A agregação é a fase que nós vamos efetivamente ler, estudar e escrever a nossa revisão de literatura. Então, a agregação ela tem várias etapas, e essas etapas elas estão bem apresentadas. Tem um capítulo do livro da Marconi e da Lakatos, 2005, que é a nossa referência. Então, lá ela apresenta algumas dessas estratégias, e eu vou tentar discutir rapidamente para vocês esses elementos. A ideia da agregação é que ela apresente para vocês técnicas para que vocês possam ser objetivos na leitura dos trabalhos, objetivos e eficazes no aprendizado, e que possam, então, instrumentar para o momento da escrita, para que vocês, então, possam ser eficazes na hora da escrita. Então, vamos lá. Qual é o objetivo geral da leitura? A primeira coisa importantíssima que eu não sei se já perceberam aqui, mas foi induzido, as etapas são distintas. A gente fez a etapa de seleção, vou estar induzindo vocês aqui, que é o que a literatura traz como sendo a mais eficiente, de que a leitura seja um momento e que a escrita seja um outro momento diferente. Quando você mistura tudo isso, você está deixando a eficiência um pouco de lado e, obviamente, pode estar perdendo tempo. Nem tudo que se lê e se estuda vai escrito no texto final. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho esse número certinho nos meus alfarrábios. Na época do meu doutorado, eu li cerca de 526 artigos. E nem todos eles foram para a lista de referências da minha tese. Eu acabei usando só cerca de 185, mais ou menos. Só que eu tive a leitura dos outros, eu fiz leituras porque eles complementaram. Eu estava num momento que era imaturo, então eu precisei fazer umas leituras iniciais e achei que eram importantes. Depois vi que aquilo já tinha sido consolidado, então já não era mais novidade. Enfim, eu tive que ler e precisei ler muito mais do que aquilo que eu deixei registrado no meu texto científico. E é o que normalmente vai acontecer em todo o processo científico. Você vai ler muita coisa, na hora de você criar um argumento, criar uma apresentação textual, você não vai precisar de resgatar todos os artigos. Você vai pegar aqueles mais importantes, aqueles mais incisivos, e com essas contribuições mais incisivas é que você vai compor o teu argumento, compor o teu texto científico. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre algumas técnicas de leitura. Objetivo geral da leitura: conhecer os termos e padrões de escrita da área. A gente já comentou que a leitura de dissertações, a leitura de trabalhos secundários ajuda nessa maturação de termos e padrões. Toda e qualquer leitura vai estar sempre contribuindo nessa maturidade, tá? De padrões de escrita como um todo. Obviamente, o objetivo da leitura é buscar novos conhecimentos e analisar o estilo da área. Não está aparecendo ali, mas está escrito ali que seria analisar o estilo em que a área adota para poder fazer a divulgação dos seus trabalhos. Especificando um pouquinho mais, conhecer os padrões, vocês vão ter que fazer leitura sempre preocupado com a forma. Como é que está estruturado o texto científico? Como é que são os capítulos? Como é que é a divisão interna desses capítulos? Qual que é essa grande sequência? Isso vai ser muito importante, tanto para o texto de dissertação quanto para o texto de artigo. As áreas costumam adotar um estilo de forma. Então, vocês vão... Isso não é prescrito, tá, pessoal? Isso não é prescrito como obrigatório. Mas existe até normas que sugerem, que a norma brasileira ela é uma norma sugestiva. Mas tem uma estrutura geral e é importante vocês perceberem isso dentro da área de vocês. Quanto à busca dos novos conhecimentos, então, na hora que você está fazendo a leitura, você tem que estar preocupado com o quê? Com o conteúdo. O que está sendo dito?
não só com relação à forma e à estrutura, mas efetivamente o que está sendo dito, principalmente informações que eu chamo assertivas, né? Decisões, afirmações fortes e conceitos, essas informações de conteúdo, elas precisam ser observadas com muita atenção. Quando estamos lendo um determinado texto, o objetivo, prestar atenção à forma, prestar atenção ao conteúdo e prestar atenção às argumentações, como é que os argumentos são estruturados, como é que eles são encadeados, como é que eles geram um convencimento dentro daquela área, dentro daquele tipo de obra científica. Dissertação e artigo são diferentes. Então, pessoal, durante a leitura deve-se ficar atento sempre a pelo menos alguns elementos, quase que obrigatoriamente, que seriam as referências. Quais são as referências importantes? Aquele artigo que eu estou lendo sempre vai estar construído em cima de ombros de gigantes. Então, quem são esses gigantes da área que estão trazendo informações já consolidadas, informações importantes que aquele artigo está reconhecendo e que talvez seria interessante eu também conhecer? Frases fortes. O que eu chamo de frases fortes? São as frases conclusivas, julgamentos, quando eu coloco adjetivos maior, menor, grande, pequeno, importante, irrelevante, todos esses adjetivos para os conceitos, para os resultados, para as técnicas, para a aplicação como um todo, essas frases fortes são muito importantes. Aqui entram também os conceitos. Outra coisa, detalhes. Detalhes de que tipo? Justificativas, quando o autor mostra alternativas, isso então está construindo um argumento, está me trazendo elementos para poder refletir sobre possibilidades, então ele vai ter que me convencer. Como é que ele faz esse convencimento? E os detalhes importantes. O que o artigo traz em relação, por exemplo, a escopo? O que condiciona o trabalho? Quais são os argumentos de raciocínio que ele usa para convencer? E, efetivamente, quais técnicas estão sendo utilizadas, com quais parâmetros, com quais condições de contorno? Tá? Então, esses são detalhes importantes. Vejam, a ideia, pessoal, é a gente ler com propósito. Então, a gente tem que ter foco, a gente tem que procurar, dentro do texto científico, que às vezes tem um pouco de proselitismo, um pouco de tentativa de generalização, que extrapola o científico, ou então trazer uma valorização que você pode concordar ou não. Você tem que meio que abstrair o que não é relevante para o teu propósito. O teu propósito é manter o foco. E o foco é observar quais métodos são relevantes para o teu trabalho, quais elementos metodológicos são importantes para relacionar ou para ser usado com o teu trabalho. Isso exige muita disciplina. Se você for ler de maneira muito solta todos os trabalhos, todos os textos, você vai estar perdendo tempo. Então, a leitura instrumental, a leitura com objetivo, ela requer também uma disciplina. Quando você incorpora essa disciplina, você começa a ser mais eficiente. Para isso, minimamente, você tem que ter condições de estar concentrado. Por mais que as pessoas digam, eu consigo me concentrar, eu consigo fazer leitura ouvindo MPB, ouvindo um rock gostoso e tal. Calma. Analisem com muita calma, porque você precisa, a grande maioria das pessoas precisa sim de um ambiente adequado, com iluminação adequada, com ventilação adequada, com temperatura adequada e com nível de barulho adequado para poder se concentrar num determinado texto. Como é que a gente consegue fazer uma leitura com foco e ser produtivo nesse processo? É isso que eu vou tentar discutir com vocês. Como fazer uma leitura objetiva e crítica? Bom, dentro da área da saúde, como sempre, existem técnicas muito específicas de você fazer leitura e fazer apontamentos, obtendo dessas leituras itens específicos. Então, tem o método ECA,
SQR3. Só para vocês terem uma ideia, existem alguns padrões de elementos que devem ser identificados de um artigo na área da saúde. Infelizmente, na área das exatas, a gente não chegou ainda nesse nível de detalhamento para ter uma estrutura de leitura, tá? Então, a gente chama de análise não estruturada dos artigos. Mesmo sendo não estruturada, ela tem pelo menos 3 momentos que podem ser utilizados, mais uma vez, que vão auxiliar você a ter uma leitura objetiva e ter uma leitura que realmente permita que você se aproprie daquele conhecimento, que você realmente estude e conheça aquele material. O que são esses 3 momentos? É o scanning, o skimming e o understanding. Mais uma vez, Marconi e Lacato traz detalhamento sobre isso. O scanning é aquela primeira leitura. Alguns costumam chamar de passada de olhos. Aquela leitura geral, assim, que você vai ver palavras salpicadas ao longo do texto, para tentar se familiarizar com o texto, para ter aquela visão geral, para tentar identificar a mensagem geral do texto. Muito utilizado quando você está fazendo mapeamento, justamente para a gente analisar a pertinência daquele texto para uma leitura futura. Tá? Segundo momento é o skimming. Aí é o que outros costumam chamar de leitura transversal. Já é uma leitura rápida, a gente vai ler mesmo, ela já precisa de um pouco mais de atenção, mas eu vou pular detalhes, eu vou só buscar os elementos que são mais relevantes, que me parecem mais relevantes daquele texto. Então, só para me aprofundar, eu vou ter um pouco mais de atenção aos adjetivos e ficar um pouco mais atento às explicações também. E a terceira e última leitura, esta sim, é a terceira, é a leitura de estudo. Então eu vou ler passo a passo, com calma, vou discutir mentalmente com o autor. Ele vai apresentando conceitos, eu vou relacionando aquilo com outros conceitos, com outras informações, com outros dados. Eu vou, então, conversando com aquele texto, com os autores, né? E, ao longo dessa leitura, e conversando mentalmente, recheando a minha leitura com coisas que eu já conheço, aí eu vou conseguir também identificar e me apropriar das informações mais relevantes. Esses 3 momentos de leitura são as técnicas de leitura que são indicadas para a gente fazer uma leitura de estudo. Isso é sistemático, tá, pessoal? Isso vai fazer com que você se aprofunde dentro de uma área. Segundo momento da agregação, depois da leitura, então você já leu, né? Você já fez um entendimento daquele material. Vamos fazer aqui a análise. Na análise tem 2 momentos, que é a marcação e o resumo crítico. Nesse momento da marcação, é a que a gente chama de elicitação de informações. Agora, eu vou fazer marcações, vou sublinhar, vou selecionar de alguma forma, para que eu identifique coisas que resumam o todo. Então, eu vou eleger, né, elicitar, reeleger informações que representam o todo daquele artigo. Talvez seja um pedaço da introdução, talvez seja um pedaço da fórmula, mas elementos que me ajudem a estes elementos me resumem, me identificam o todo daquele artigo. Marcação de texto ou sublinhar, tá? Essa é a ideia básica. Deve ser feito da seguinte forma: cada texto tem uma ideia principal. Então, como é que a gente vai conseguir tirar uma ideia geral desse texto? Através através da técnica de sublinhar. Essa é a ideia dele. Mas o texto como um todo é composto de parágrafos. Então, vamos tentar sublinhar também parágrafos, até que a gente tenha uma ideia mestra, tá? Então, a ideia mestra se obtém quando a gente analisa esses elementos que foram devidamente
sublinhados. Ela exemplifica aqui, ó, tá vendo aqui um texto sobre história do livro, enfim. Olha, eu selecionei alguns pedaços e marquei esses pedaços. Esses elementos desse texto, eles me trazem toda a informação básica que eu preciso para lembrar desse texto. Então, tenho um argumento forte no começo, que eu preciso ter uma valorização de um texto completo, e dois, três elementos complementares que são relevantes para a minha leitura. Veja uma coisa muito interessante. Ela ainda coloca um sublinhado numa palavra e faz observações por escrita. Dicas para sublinhar o texto. Olha só que coisa interessante que a Fernanda traz. Nunca assinale nada na primeira leitura. Sim, pessoal, eu sei, você está lendo. Nossa, essa frase aqui está maravilhosa. Esse parágrafo está muito bem escrito. Poxa, eu vou marcar isso aqui porque... Não. Significa que o autor foi muito bom, ele escreveu muito bem, mas aquela tua empolgação, ela vai se diluir ao longo daquele artigo e ao longo do tempo. Então, será que realmente você precisa daquele parágrafo todo? Essa tendência de marcar o todo é quando você faz uma primeira leitura. Não faça isso. Deixe para fazer depois o sublinhado. Né? Lembrando ali, ó, a leitura, marcação, escrita são momentos diferentes. Seleção, leitura, marcação e escrita são momentos diferentes, tá, pessoal? Parágrafos inteiros. Bom, se você chegou ao momento de marcar, não, eu preciso desse parágrafo, tem uma explicação aqui muito importante e muito boa, então não marque o parágrafo todo. Segundo ela, você deve marcar na margem, que é uma forma diferente de dizer, olha, aquele todo é importante. O sublinhado deve ser suficiente para reconstruir o parágrafo. Normalmente, uma palavra pode não ser suficiente para você recuperar o todo. Então, talvez um conjunto de palavras ou até uma frase. Vou dizer para vocês que, muitas vezes, a primeira ou a última frase do parágrafo, ela consegue recuperar tudo que o parágrafo traz. Isso é uma técnica de escrita, algumas pessoas usam, de colocar argumento e explicação ou indução e argumento na hora de escrever. Então, o argumento principal fica bem evidenciado no começo ou no final. Mas vocês é que tem que avaliar o quanto que aquela frase está muito prolixa, está elaborada demais, e aí você pode encurtar ou não. Marque e identifique também no texto as suas dúvidas, as suas conexões com outras coisas, as informações, as reflexões. Para isso, então, ela traz aí a ideia da marcação, ou do fichamento. Então, marcação e fichamento facilitará em muito uma releitura. Então, se você tem os vários elementos marcados, está tudo bem identificado com um conjunto de informações organizadas, você consegue recuperar todo o material daquele trabalho por aqueles itens. Então, a marcação é uma coleção de informações, uma coleção de frases úteis, que você, inclusive, pode usar em outro momento para escrever o teu artigo. A marcação, esse fichamento, produz a identificação de informações que podem ser usadas na produção de outros textos. Então, já está identificado. Eu preciso lembrar o que aquele cara escreveu. Vou lá, bato o olho, está ressaltado. Esse aqui é o pedaço que eu preciso aproveitar. E, como a gente também vai marcar referências, além daquelas frases, vai identificar fontes que eventualmente precisarão ser conferidas, estudadas posteriormente. Aqui, pessoal, é o meu sistema de marcação de artigos. Artigos que eu leio, que eu li na época do doutorado, principalmente, eu tinha esse sistema de marcação. Eu marcava a frase, a palavra, e colocava do lado, OBJ. Então, ali estava o objetivo do trabalho. Então, aquele elemento,
quero resgatar o objetivo. Eu vou passar o olho e procurar. Então, não, eu vou procurar a palavra OBJ que está na margem. Da mesma forma, eu ia lendo o trabalho e identificando várias referências importantes, eu marcava e colocava referência. Então, eu sabia que tinha uma referência para ler depois. 1, 2, 3, marcava lá referências. Frases fortes, são julgamentos, aquelas coisas mais assertivas. Eu identificava e colocava FF. Cada texto, às vezes, eu identificava umas 4, 5 frases fortes, aquela coisa assim que, poxa, essa frase aqui é muito boa para encaixar num artigo, encaixar no texto da dissertação. Então, já deixava meio que identificado ali. E eu qualificava detalhes que eram interessantes, com um pouquinho interessante, mediamente interessante, bastante interessante. Marcava aquilo que era interessante, diferente daquilo que era importante. O importante eu colocava com uma exclamação. Também pouco importante, médio importante, muito importante. Por que eu fazia isso? Justamente para eu, na minha cabeça, me policiar a separar daquilo que eu preciso saber e daquilo que eu gostaria de saber. Poxa, esse negócio aqui me traz uma curiosidade, mas eu preciso. Não é só uma curiosidade, mas eu preciso. O que é interessante, o que é importante? Marque o interessante e marque de maneira diferente o que é importante. Isso, mentalmente você separa na tua cabeça e aí você depois, obviamente, por questão de tempo, por questão de foco, vai ter que se aprofundar naquilo que é importante. Mas eu insisto de marcar o que é interessante. Vocês vão ver depois. Tem uma utilidade muito grande saber o que é interessante. Outra coisa que eu fazia, definições. Via de regra, dentro do texto científico, você não traz a sua definição. Você incorpora uma definição de algum autor. Então é importante saber quais são os autores que estão definindo o quê. Marcava o termo e eu dizia, definição e def do lado. Isso vai ser importante. Tentando ser bem objetivo, eu tentava identificar também as contribuições. Tá, qual foi a principal contribuição desse cara? Ou a principal vantagem que ele traz do trabalho dele? Tentava identificar lá. Quando tinha explicações e exemplos que eram muito significativos no sentido de facilitar a argumentação e o entendimento do trabalho, exemplos. E por último, não menos importante, era fundamental identificar as limitações. Quando o artigo diz, olha, isso aqui funcionou até essa situação. Olha, eu não testei aquela outra limitação. Olha, foi feito assim, mas deu esse probleminha aqui. Então, para cá funciona, para ali não. Esses elementos são importantíssimos também de você ter ciência deles. Então, marque ali como limitações ou desvantagens. Pessoal, criem o seu sistema de marcação, tá? A sua forma de fazer fichamento, tá bom? Vou mostrar lá adiante que esses itens ajudam você a compor o teu texto científico. Vou fazer esse fechamento mais adiante. Bom, a marcação, referências. Uma vez identificadas algumas referências do trabalho, óbvio, né? Elas devem ser obtidas e devem ser estudadas. Dificuldades de fazer todo esse processo, ainda mais que está aumentando o número de referências, né? De textos que você tem que ler, é manter o foco, né, pessoal? Então, manter o foco realmente é difícil. Por isso, estratégia de fazer scanning, skimming, de identificar o que é interessante, o que é importante. Priorize pelo foco e não pela sua curiosidade pessoal. Vocês vão ter muitos momentos de, puxa, mas esse negócio aqui parece tão interessante. Eu acredito que vocês vão ser tentados a isso. Mas, pessoal, foco. Tá? Então, isso é difícil. Aí precisa de disciplina. Como que eu me aproprio daquele conhecimento? Então, nós vamos aqui entrar em uma das estratégias que a Fernanda coloca, a Marconi também, é criar esquemas. É uma forma de você fazer uma reflexão sobre o texto. Você fez o texto, fez uma leitura e não vai mais olhar para aquele texto? Olha, não foi bem estudado. Você tem que elaborar alguma coisa sobre aquele texto.
Uma das coisas que você pode fazer é um esquema. Outra coisa, eu vi isso recentemente, para quem gosta de fazer só a marcação e acha que isso é suficiente, um exercício de estudo, até para a disciplina, tá, pessoal? Mas o exercício de estudo sobre marcação é você tentar reconstruir os argumentos do autor, tentar construir tudo o que você leu só com as palavras e os textos que foram marcados. A organização do esquema reflete uma síntese com seus principais conceitos e as relações entre eles. É uma forma de estudar o texto que vocês acabaram de ler. Então, tem várias formas de fazer esquema, fazer com chaves, fazer com bolas, fazer itens, tópicos, subtópicos e assim por diante. Tem, para quem é muito visual, pode fazer desenhinhos, pode criar elementos. Obviamente, isso aqui já está num contexto mais infantil, porque ela é da área da educação fundamental, mas, pessoal, isso funciona para textos científicos também. Quem for um pouco mais versado e tiver interesse de apresentar isso de uma maneira mais estruturada, tem aí o tal dos mapas conceituais, onde você cria itens, né, adjetivos e verbos de relação entre eles. Então, com isso, você cria uma ideia de como que as coisas, quais são as coisas de um determinado tema e como que elas se relacionam entre si. É uma outra forma de fazer um grande esquema, é fazer um mapa conceitual, tá bom? Fica aí a dica para vocês fazer um mapa. E outra forma é fazer a famosíssima resenha crítica. O que é uma resenha crítica? É um resumo estendido que incorpora uma avaliação, uma opinião sobre o texto original, apontando aspectos positivos, negativos, vantagem e desvantagem. Você vai agora começar a dar uma opinião. É um texto opinativo, apresentado em duas etapas. Primeiro, o que o trabalho tem, e segundo, a sua opinião, a sua contribuição, tá? Discutindo, então, limitações, escopo, outras abordagens alternativas. Vejam, a resenha crítica, ela é, de uma certa forma, aqueles rabiscos que eu sugeri para vocês fazerem nos artigos e vocês fazerem nos livros. Né? Quando você está conversando com o autor. Ah, ele falou disso. Ah, mas eu conheço isso aqui também. Ah, ele valorizou isso, mas, poxa, por que não valorizou aquela outra coisa? Ah, ele está trazendo este argumento, tem esse outro argumento. Esses elementos são típicos da resenha crítica. Então, você ter uma interlocução com o autor, mas falando para um outro leitor. Então, a resenha crítica deve apresentar o quê? Os dados bibliográficos, quem é a obra, quem é o autor, onde foi publicado. Isso é típico, né? Ter um cabeçalhozinho ali para isso. O resumo, tá? E em seguida, mas de forma integrada, não é em outro momento, tá ao longo do processo, a crítica daquele trabalho, a conversa, eu diria assim, né? A conversa com um autor sobre aquele trabalho. Aí entra a fase da escrita. Então, olha só o que eu falei. A marcação ajuda a estudar o artigo. O estudo ajuda na composição de um esquema, facilita você, então, ter uma síntese do trabalho. Esse esquema ajuda, então, você a fazer um resumo, depois escrever um resumo. E o resumo ajuda na escrita de um todo, na escrita de um outro texto, que é o seu texto. Eu fiz todo um processo aqui de filtragem, de conexão, de apropriação. Com isso, pessoal, dificilmente você vai estar copiando o texto. Você vai estar, sim, apresentando elementos do teu entendimento sobre aquele texto. Assim você consegue falar com propriedade sobre aquele texto e assim você consegue evitar plágio. Então, eu indico fortemente para vocês fazer marcação. Olha só, fiz a marcação. Depois que eu fiz toda essa marcação, fiz esse estudo tudinho, ainda durante o estudo pode ser que eu marque mais elementos ou não, descubra novos elementos, enfim.
Vejam, eu digo para vocês, aqueles itens que a gente marcou, você vai poder utilizar nos vários momentos de escrita do teu texto científico. Olha só, aquilo que você marcou como importante, via de regra, você vai conseguir aproveitar para escrever a introdução da tua dissertação ou do teu artigo, ou dos artigos que está selecionados ali naquele momento para escrever o texto, né? Aquilo que você marcou como exemplos e definições, certamente vai ajudar vocês a escrever a fundamentação teórica do teu trabalho. Aquele capítulo de conceitos fundamentais que tem, né, onde você, olha, eu estudei isso, esses elementos são importantes, esses conhecimentos são importantes para o meu trabalho, você certamente vai ter a vida facilitada se você procurar nos artigos esses dois tipos de marcações. Vantagens. Bom, vantagens vão estar marcadas e você vai aproveitar onde? Lá nos trabalhos relacionados. Opa, vantagem do fulano, do ciclano, daquele outro trabalho. Vou comparar com um com o outro para ver o que tem de coisa legal e o que eu posso incorporar. E ou na conclusão, porque você vai estar apresentando o teu trabalho, você tem que dizer qual é a vantagem do teu trabalho e qual é a vantagem do trabalho dos outros. Então, você vai poder fazer comparações. Então, aquilo que você marcou como vantagem vai ser útil nesse momento aqui agora. Aquilo que você marcou como limitações e frases fortes vão ser úteis para você compor a tua discussão. Então, para você mostrar o que você fez e o que outros não fizeram, o que você obteve, o que os outros não obtiveram, tá? O que você conclui, o que os outros concluíram. Então, esses elementos você consegue aproveitar para escrever o teu texto de discussão e conclusão. Por último, aquelas contribuições mais significativas que você marcou dos outros trabalhos vão ser provavelmente úteis no momento que você apresentar o teu projeto, lá na tua proposta, no momento que você vai estar dizendo, olha, está aqui o artefato que eu vou estar construindo. E eu vou construir esse artefato provavelmente herdando contribuições dos outros artigos. Como é que eu vou buscar esse momento? Vou ler os artigos só procurando as contribuições. Vou usar isso aqui do fulano, vou usar aquilo do Beltrano e assim por diante. E olha, tem uma outra coisinha aqui a mais, que é o meu, que eu estou fazendo uma inovação aqui também, tá certo? E aí entra a última parte, que é trabalhos futuros. Lá no Trabalhos Futuros, agora é o momento de você pegar aquilo que você teve curiosidade de explorar, que você teve curiosidade porque você certamente achou aquilo relevante para o teu contexto, mas você não tinha tempo. Agora você vai pegar e verificar todas aquelas coisas interessantes e você vai eleger algumas, agora com toda essa sapiência que você tem, com todo o conhecimento do que você conseguiu da área e do teu próprio trabalho, você vai olhar para trás e ver, aquelas coisas eram realmente interessantes? O que de interessante que eu li continua interessante, que pode ser uma coisa alternativa ao meu trabalho ou que pode ser um desdobramento do meu trabalho. Isso você coloca no texto científico, na dissertação principalmente. Você vai ter ali alguns parágrafos, algumas páginas de trabalhos futuros. Tá bom, pessoal? Então vejam como você fazer uma leitura organizada, estruturada, com marcação, com fichamento, como isso pode auxiliar vocês a escrever texto científico. Sejam artigos, seja a tua dissertação como todo. No artigo, você vai escolher um conjunto finito de artigos para fazer essa incorporação. Na dissertação, você vai ter que fazer isso por um conjunto muito grande de textos. Então, será que você vai conseguir recuperar de memória todos os aspectos importantes, todas as vantagens, todas as contribuições? Provavelmente não. Então, fazer esse fichamento vai ajudar nesse resgate de informação que você vai precisar no momento da tua escrita. Fiz toda essa preparação, toda essa marcação, estou com todos os artigos prontos para começar a escrever.
Agora eu vou escrever, que é a última fase ali do processo. Depois disso não tem jeito, é escrever.